Bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Assim que nós lutamos as nossas guerras, nós estamos aqui para aprender mais de Deus. Preparada para mim. Bom dia, preparadas para nós aprendermos mais do Senhor nessa manhã? Vamos começar um jejum no mês de agosto. Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Bom dia, Poliana. Bom dia, Sandra. Nós vamos falar hoje sobre esse tema que Deus colocou no meu coração. É visível a guerra espiritual que nós estamos vivendo. É visível. E como que nós temos que lutar essa guerra que nós estamos enfrentando nessa era, nesse tempo. Nós vamos falar sobre isso. Não dê lugar ao inimigo à sua mesa. Nós temos falado muito de mesa e hoje eu vou falar sobre isso. Não dê lugar ao inimigo à sua mesa. É com louvor, é com adoração, é com palavra de Deus, é com jejum, é com oração. É assim que nós vencemos as nossas guerras. E nós estamos aqui para falar a respeito dessas guerras essa manhã. E para você não permitir que o inimigo entre na sua casa e sente a sua mesa. Nós vamos fazer todo o mês de agosto um jejum. E esse jejum vai ser um jejum coletivo. E nós vamos fazer um jejum monitorado, todas nós juntas, no mesmo propósito. Nós vamos desnutrir a nossa carne e nutrir o nosso espírito. E nós vamos fazer o jejum em cima da palavra que Jesus disse. Certa espécies de demônios vencemos com jejum e oração. Somente com jejum e oração. Então existem, nós temos visto isso, nós temos percebido isso tanto na cultura que nós estamos vivendo, na escola dos nossos filhos, nas nossas casas, as nossas famílias, nós temos sido atacadas pelo inimigo, mas nós vamos vencer. E certa espécies de demônios somente com jejum e oração. Então tem demônios que estão rondando a sua casa, a sua família, que você vai vencer somente com jejum e oração. E nós vamos fazer um jejum direcionado nesse mês de agosto, todas juntas. Nós já temos mais de 200 mães ali no nosso grupo e eu vou colocar depois nos stories. Nós vamos colocar esse jejum, você vai poder fazer parcial ou integral. Cada uma vai fazer o jejum conforme Deus colocar no seu coração, na sua possibilidade. Mas nós vamos fazer com caminhada de oração. Nós vamos fazer caminhada todos os dias ao ar livre, 20 minutos. Nós vamos colocar também caminhada de oração pela nossa casa, uma vez por semana. Cada dia vai ter um tema diferente que nós vamos orar. E nós vamos orar todas juntas. Imagina, mais de 200 mulheres juntas, orando no mesmo tempo. Gente, não tem demônio que vai resistir. Eu tenho certeza disso. Os nossos filhos, eles precisam de oração. A nossa família precisa de oração. Nós precisamos estar perceptíveis àquilo que o céu, como que o céu está movendo. E nós nos tornamos perceptíveis através do jejum. O jejum, ele não traz milagre para a sua vida. O jejum, ele faz você ficar perceptível e escutar aquele que pode fazer milagre na sua vida. É diferente. Com o jejum, nosso espírito é fortalecido e a nossa carne
Nós matamos a nossa carne, tudo aquilo que nos distrai, nós ficamos mais perceptível à voz de Deus. Você vai escutar Deus o tempo inteiro. Você vai estar na rua, você vai estar em casa, você vai escutar Deus. Qual é a palavra que você tem que direcionar ao seu filho? Qual é a palavra que você tem que o seu marido está precisando naquele momento? Você vai ter ouvidos perceptíveis para escutar a voz do Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer no mês de agosto. Então, vai ser um jejum acompanhado. Eu vou enviar ali várias maneiras de fazer o jejum. Você vai poder fazer parcial eu vou fazer sempre, né, de meia-noite, de 5 horas da tarde de um dia até 10 horas da manhã do outro dia. E depois nós só vamos comer no que a gente vai fazer integral. Só frutas, verduras, e eu vou colocar uma proteína. Vou enviar ali receita de sucos, né, de vegetais, para a gente nutrir o nosso corpo somente com aquilo que nós precisamos. Vamos tirar todo o açúcar, vamos tirar todo tipo de doce, e aí nós vamos fazer esse jejum bem direcionado. Vou enviar ali receitas de sopas, e nós vamos ter que caminhar pelo menos 30 minutos por dia ao ar livre. Nesses 30 minutos por dia que você caminhar, você vai fazer a oração do dia com um tema que vai ser específico para aquele dia. Então nós vamos orar cada dia por um tema específico. E nós juntas vamos estar apoiando umas às outras. Eu tenho certeza que o céu vai mover em nosso favor, em favor da sua família, e que tem demônios antigos que vão ser vencidos, porque nós vamos estar 30 dias de jejum em oração, fortalecendo o nosso espírito. Eu creio que em nome de Jesus, os nossos olhos vão enxergar problemas em potencial, para que nós possamos orar pelos nossos filhos, pela nossa família, por nós. E eu tenho certeza absoluta, é o que Deus colocou no meu coração. Eu estou com um propósito aqui dentro da minha casa, estou fazendo esse jejum por algo específico, e Deus me falou, chamem outras mulheres para orar, porque tem propósito que elas precisam também, são demônios que elas precisam de vencer, e elas só vão vencer esses demônios, essa espécie de demônios, somente com jejum e oração. Se você está desanimada, se você está cansada, se você está precisando de algo acontecer na sua vida, eu creio que em nome de Jesus, o mês de agosto, grandes coisas acontecerão na sua vida, na sua história, serão correntes quebradas. Eu vejo pelos olhos do Espírito, correntes que prendem, às vezes, a sua mente, a mente dos seus filhos, da sua família, elas vão cair em nome do Senhor Jesus, porque eu enxergo isso pelos olhos do Espírito. Dos olhos do Espírito. Não é o jejum que vai trazer milagre que você precisa para a sua vida, mas o jejum, ele vai tornar você sensível e conectada com aquele que vai trazer milagres para a sua história. Destinos serão transformados. Eu creio em nome de Jesus. E eu quero chamem outras mulheres para poder participar. Nós precisamos de estar todas mulheres unidas, mães unidas, mulheres, esposas unidas no mesmo propósito, porque Deus me deu essa palavra hoje e eu quero compartilhar com você. Está preparada aí? Não dê lugar ao inimigo à sua mesa. Nós temos um inimigo. Eu tenho falado essa palavra aqui sempre. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Nós, mulheres, temos um inimigo direto. Nós temos uma inimizade. Se você nasceu mulher, você já nasce com esse inimigo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ontem, essa semana, eu estava lendo esse versículo mais uma vez, e eu falei assim, meu Deus, por que foi com a mulher essa inimizade? Por que não foi com o homem, que o homem é muito mais forte? Nós mulheres, pela tua palavra, o Senhor já fala que nós somos frágeis. Mas o Espírito Santo falou assim comigo, porque a mulher é que gera semente. Ela pega a semente e ela transforma uma semente em uma pessoa, em um filho. Ela pega aquela semente e transforma uma casa, ela transforma em um lar. Ela pega a semente e ela multiplica.
Então quer dizer que essa inimizade entre o inimigo e nós, ele é uma ameaça para nós, mas nós também somos uma ameaça para ele. Porque a inimizade não é só dele para nós, mas nós para com ele também. Preste atenção nesse versículo, Gênesis no capítulo 3, no versículo 15. Você vai sair dessa live com coragem, você vai sair dessa live sabendo quem você é em Deus, sabendo da ameaça que você é para o inferno, da ameaça que você é para o inferno dentro da sua casa. Deus conta com você dentro da sua casa, nessa sociedade, em nome de Jesus. Preste atenção. Gênesis capítulo 3, no versículo 15. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a descendência e a descendência dela, é a nossa descendência. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça. É a nossa semente que saiu de nós, que esmagou a cabeça da serpente. Presta atenção. E você ferirá o calcanhar dele. Então, de agora em diante, você e a mulher serão inimigas. Quer dizer, a serpente será a nossa inimiga, o diabo será nosso inimigo, mas nós também seremos inimigos dele. Nós também seremos inimigas dele. E Deus confiou em nós essa missão. É por isso que nós temos que, sim, jejuar mais, nós temos que orar mais, é por isso que nós temos que levantar para vencer demônios que têm entrado na nossa história, entrado na nossa descendência, em nome de Jesus. E é isso que Deus me falou esses últimos dias. Nós também somos uma ameaça para o inimigo. Não é só ele que nos ameaça o tempo inteiro, mas nós temos que saber que com a semente nós multiplicamos. Por isso que você vai chamar, você vai convidar mais mulheres para participar desse jejum. Faça um jejum no mês de agosto com as mulheres que você conheça, para que em nome de Jesus ela possa vencer demônios da descendência dela, porque é nós que vencemos, é nós que multiplicamos a semente, é nós, somos nós. Todas as vezes você sente a hostilidade do inimigo na sua vida? Eu sinto a hostilidade, ele tentando entrar na minha casa, ele tentando entrar com as ações dos meus filhos na minha casa, na minha mente. É o tempo inteiro. A palavra diz que ele está ao nosso derredor. E ele busca uma brecha. Cada vez que entra dúvida no seu coração, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu consigo administrar essa família? Será que eu consigo manter as minhas emoções equilibradas? Todas as vezes, isso é hostilidade do inimigo. Cada vez que você tem uma doença no seu corpo, cada vez que você tem a sua mente confusa, cada vez que você se sente fraca, que você se sente cansada, eu não vou dar conta, não, eu não vou dar conta desse filho, não, eu não vou dar conta desse casamento, não, eu não consigo. Todas as vezes, isso é a hostilidade do inimigo nas nossas vidas. Mas nós temos que saber que nós também, quando nós estamos em Deus, posicionadas em Deus, nós também somos a maior ameaça que ele pode ter. Porque quando uma mulher ela se levanta em oração, em jejum, ela vence. Ela vence. Eu tenho sido prova disso aqui dentro da minha casa. Prova disso aqui. E tem mais batalhas que eu preciso de vencer. E eu quero te falar, minha querida. Se você acha que nesse tempo que nós estamos vivendo, você não vai ter momentos de guerra, você está muito enganada. Daqui para frente, você tem visto o que tem acontecido. O que tem acontecido na França, o que tem acontecido, esse desprezo pelas coisas, isso é o que estão querendo fazer? É a agenda de Lúcifer, e eu vou falar com vocês. A gente tem falado sobre isso aqui já tem 10 anos, o que tem acontecido no mundo hoje. Hoje, só que a única diferença é que agora as pessoas estão enxergando. Porque agora está assim, em 2025, é o que nós falamos no Levanta-se da Mesa, em 2025, todo o plano da agenda de Lúcifer vai começar a se materializar. Nós vamos começar a ver escândalos absurdos na cultura, na ciência,
no esporte, na moda, nós vamos começar a ver isso. E o que vai acontecer? Agora, o próximo objetivo é atingir as famílias cristãs, é atingir a sua casa, é te enfraquecer, é te colocar para baixo, é te colocar fraca. E o que nós vamos ter que fazer? É o tempo inteiro, daqui para frente até a volta de Cristo, é jejum o tempo inteiro, é oração o tempo inteiro, é caminhadas de oração e é nós sermos fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus. Deus conta conosco, com nós mulheres nesse tempo. Deus conta conosco porque somos nós que geramos a semente. Somos nós. Todas as vezes que você se posiciona para fazer um jejum, você está vencendo o inimigo. Toda vez que você levanta para fazer um jejum e oração, para você fazer uma caminhada de oração na sua casa, você está posicionando contra esse inimigo que tem vindo e tem acabado, tem destruído famílias, tem destruído mulheres, tem destruído homens, tem destruído tudo. A destruição que está havendo no mundo tem destruído os valores e os princípios da igreja cristã. Vocês têm percebido isso, o que tem acontecido com as igrejas? Nós temos, hoje em dia, aquela menina, gente, eu coloquei ela ontem, para ela falar sobre Jesus, ela teve que ir ali, ela não... Que mãe, que mulher é essa que tem educado essa filha para o mundo inteiro e contra uma cultura? É assim que nós temos que pensar, é assim que nós temos que ser. Então, em nome de Jesus, eu chamo, é o Espírito Santo que está clamando, que está chamando você, jejue mais, ore mais, e nós temos que saber quem nós somos em Deus. As mulheres hoje estão cansadas. Eu só sou quando eu estou bem comigo mesma. Eu só sou bem em Deus quando a minha vida financeira está boa. Eu só sou valorizada por Deus. Não. Nós somos em Deus aquilo que nós somos. É isso. Quer ter a identidade firmada em Deus. Se eu tenho dinheiro, eu sou amada por Deus. Se eu não tenho dinheiro, eu sou amada por Deus. Se eu estou doente, eu sou amada por Deus. Se eu não estou doente, eu sou amada por Deus. Da mesma forma, porque nós vivemos nesse mundo cercado de circunstâncias que nos fazem enxergar que Deus não está olhando para nós e Deus está conosco. Esse jejum vai fazer você perceber que Deus está com você. Vai fazer você, ou vai te dar percepção para você ouvir a voz dele. E você saber dar orações direcionadas. Orações direcionadas. Eu tenho falado muito de Maria nesse tempo. Maria era uma menina. O que Maria fez? O que Maria fez? Ela, uma menina, apenas uma adolescente, ela não sabia, ela veio e Deus colocou na vida dela uma missão, gente, uma missão que era muito além dela mesma. Ela carregaria o Salvador do mundo, com uma missão de perseguição. Aquela menina, uma adolescente, ela não sabia o que ela iria enfrentar. Mas é muito lindo esses versículos quando o anjo chega perto dela e ela fala assim: eis aqui a tua serva. Ela não compreendia o que vinha a seguir. Deus, quando Ele nos chama para algo, quando Ele nos chama para ser mães, quando Ele nos chama para ser esposas, quando Ele nos chama para ser uma mulher nessa geração, que fale, que proclame a palavra dele, ele não vai falar para você o que você vai enfrentar. Deus está procurando mulheres que confiem nele, na sua totalidade, sem saber o que elas vão enfrentar, porque Deus ama quando nós damos passos confiando somente na soberania dele e na fidelidade dele. Mas hoje nós queremos ver. Nós estamos numa geração que nós queremos, porque nós estamos numa geração muito de imagem, muito daquilo que nós vemos, que os nossos olhos veem. Eu quero ver o bonito, eu quero ver o belo, eu quero enxergar o tempo inteiro.
Então, estamos numa geração de Tomé, eu preciso ver para crer. E o nosso Deus, ele não é assim. Ele exige de nós fé na sua totalidade. Precisamos de dar passos sem enxergar aonde nós estamos dando passos. Porque ele deseja que você confie nele. Deus está procurando mulheres que não precisam de ver nada para confiar nele, que ele vai fazer. Ele vai fazer. A fé, ela é isso. É você crer naquilo que ainda você não viu. É você crer somente no poder de Deus. Somente nas mãos poderosas dele. De que ele vai fazer, de que ele vai transformar situações, de que ele vai transformar, em nome de Jesus, corações, mentes, situações, circunstâncias. É a gente andar o tempo todo pela fé. Precisamos hoje de mulheres que andem pela fé dentro da sua casa. Precisamos hoje de mulheres, de mães que criem filhos pela fé. Se esforçando, hoje é preciso nós nos esforçarmos. É preciso nós esforçarmos mais do que a nossa carne, o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito. E não existe outra maneira de fortalecermos o nosso espírito a não ser através de jejum, oração e leitura da palavra. É muito simples. Na verdade, o evangelho, ele é mais simples do que a gente pensa. É simples. É oração, é jejum. Por quê? Porque existem alguns demônios que é só no jejum e na oração. Um jejum, mas é uma proclamação de jejum. Quando Esther, ela venceu, ela fala assim, eu vou proclamar um jejum durante 3 dias. Quando Daniel foi orar, ele foi jejuar, ele fez um jejum. Preste atenção, para mudar decretos. Quando é necessário mudar uma situação, quando é necessário realmente transformar uma situação, tem que ser um jejum prolongado. Por isso que Deus colocou no meu coração de agosto ser um jejum durante os 31 dias de agosto. É um jejum prolongado. Você precisa de vencer aí na sua casa? Só me fala, você precisa de vencer algo antigo na sua casa? Você precisa de vencer algum demônio na sua casa? Você precisa de vencer? Eu preciso de vencer. Preciso, mas preciso mesmo. Então, faça isso. Coloque um propósito de um jejum prolongado. O mês de agosto nós vamos fazer um jejum prolongado. Gente, eu vou jejuar. Eu falei assim, essa vez eu vou vencer. Eu vou jejuar como eu nunca jejuei antes. Eu vou fazer um propósito de oração como eu nunca fiz antes. Eu vou fazer, eu tenho 48 anos, eu sou cristã desde dos meus 13 anos de idade, e eu proclamei, eu fazia jejum, com 13 anos eu já fazia jejum. Aí aquele jejum que eu ia para a escola às 7h15 da manhã e ficava até meio-dia. Eu fazia muito esses jejuns, mas eu nunca fiz o jejum que eu vou fazer agora. Porque quando eu li esse versículo, certas espécies de demônios é só com jejum e oração. Significa. E quem disse essa palavra foi Jesus. Não sou eu que estou falando com você. Foi Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Então, é o Senhor que está nos chamando nesse tempo. É o Senhor. É o próprio Jesus que está nos chamando. Então, eu vou enviar uma playlist também de músicas de louvores, porque adoração, o demônio não consegue ficar onde tem adoração. Você vai levantar pela manhã, você vai começar a colocar um louvor à adoração. É assim que eu venço as minhas guerras, louvores que exaltam o nome do Senhor. Vou colocar louvores em inglês também,
Vou colocar lá a tradução para vocês. Nós vamos fazer essa playlist. Você vai colocar na sua casa. Tem um cantor que eu amo, 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 porque ele é um rapaz novo, ele conversa muito com a cultura e ele só faz adoração profética, gente. As músicas dele, os louvores dele são todos bíblicos. E ele lançou uma música até hoje que ele lançou. Ele falou assim, esse é aquele em que eu adoro. Ele fala o nome de 10 personagens bíblicos dentro da música dele. Até de Cedraque, Mesaque e Abidnego ele fala dentro dessa música. Ele fala, e depois ele fala assim, como Jesus. Ele fala sobre Maria. Ele dá um passeio na Bíblia e ele fala assim, é esse quem eu adoro. Eu vou colocar essa música, essa playlist lá, esse louvor, você vai colocar na sua casa. Nós vamos fazer caminhada de oração uma vez por semana e todos os dias nós vamos orar para que algo seja transformado na sua casa. Eu preciso. Olha só, Mateus capítulo 17, versículo 21 a 23. É muito claro aqui. É muito claro, eu estou falando da palavra do Senhor. Às vezes a gente fica querendo colocar muitas coisas, não, a palavra foi clara. As palavras de Jesus foram claras. E é Jesus quem está falando com você aqui essa manhã. Se você tem demônios para você vencer, se seu filho está desviado do evangelho e ele não escuta, Deus vai transformar o coração dele nesses 31 dias de jejum. Não entre nesse jejum se você não tem fé no seu coração. É essa preparação que eu quero falar com você hoje. Nós estamos sendo preparadas para nós passarmos esses 31 dias de jejum e você vai detectar aonde você deve orar. Você tem que entrar com fé no seu coração, porque a linguagem de Deus é a fé. Hoje nós estamos no dia 29, então daqui 2 dias você vai se preparar. Você vai comprar as verduras, as frutas, eu vou enviar uma lista lá pro grupo, né? Uma lista de vegetais que você tem que comprar para você nutrir, né? Para você ter uma nutrição. Nós vamos comer só carne branca e para aquelas que podem, vão fazer o jejum de 5 da tarde do dia anterior até 10 horas da manhã no dia seguinte. Ah, eu não consigo. Você vai ver que você consegue, se você alimentar o seu espírito. Aí nós vamos enviar pelo menos 30 minutos de caminhada ao ar livre. Porque nós vamos fazer exercício físico. Porque tem muitas mulheres que têm muita dificuldade de fazer exercício físico. E só que nós temos, lembre-se, nós temos que desnutrir a nossa carne, porque a nossa carne, ela não quer fazer exercício físico. O grupo, eu vou colocar o grupo do WhatsApp, quando eu terminar a live, eu vou colocar nos stories o grupo para vocês entrarem. Nós já temos mais de 200 mulheres ali, então vai ser um jejum direcionado. Você que está grávida, tem muitas perguntado, você que está grávida, nós vamos fazer uma alimentação ali que você vai poder fazer. Aí você só não faz o jejum, né? Aqueles de ficar muitas horas sem comer. Mas você vai ter um café da manhã nutritivo, você vai ter, porque ali a gente vai colocar, né, verdura, ovos e carne branca que a gente vai colocar. Então a gente vai tirar completamente o açúcar, carboidrato, essas coisas assim. Então não vai fazer falta para você, né? Para você que está grávida, pelo contrário, vai ser bênção para você fazer esse jejum. E aquelas que podem vão jejuar também de ficar tempos sem alimentar, de 5 horas da tarde de um dia até 10 horas da manhã do dia seguinte. Mas eu vou colocar todas as instruções ali, vou colocar receita de sucos, né, de vegetais com frutas para a gente fazer a mistura, vou colocar receita de sopas, né, vou colocar ali receitas para a gente estar fazendo e para a gente estar se ajudando uma a outra. E foi o que Deus me falou, mulheres vão jejuar nesse tempo como nunca jejuaram antes. E esses demônios que têm acompanhado a sua história de vida, você vai detectar. Os demônios que têm agido, que têm tentado entrar na mente do seu filho, na sua casa, que têm tentado entrar no seu casamento, eles vão ser totalmente destruídos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, porque não sou eu que estou falando. Quem está falando com você agora é a palavra de Deus. Preste atenção nisso. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 17, versículo 21. Porém, olha só. Primeiro Jesus, ele fala, antes ele fala assim, que ele admoesta
os discípulos, e ele fala assim, depois disso os discípulos em particular perguntaram a Jesus. Aqui, ó. Vamos começar a ler do 14. Quando acabaram de descer do monte, uma imensa multidão estava esperando por eles. Veio um homem que se ajoelhou diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele tem ataques e está em grande aflição, pois muitas vezes ele cai no fogo e cai na água. O filho desse homem estava fora de controle. O seu filho está fora de controle? Eu te faço essa pergunta. O seu filho está fora de controle? Você tem uma situação fora de controle? Você tem algumas circunstâncias na sua vida que não está no seu controle? Aí ele fala assim no 16, eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, porém eles não puderam curá-lo. Primeiro esse homem levou o filho dele para os discípulos poder orar. Mas só que os discípulos oraram, eles oraram por esse menino. E esse demônio não saiu. Jesus, porém, respondeu, e Jesus está falando com você e comigo. Jesus está falando com você. Fala aí, Jesus está falando comigo agora. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso ensino. Jesus, ele fez muito mais milagres do que caberia em toda essa Bíblia. Mas aqui as parábolas, todas as palavras que foram escritas pelo Espírito Santo de Deus, porque para que pudesse chegar para você e para mim. Então hoje Jesus, ele fala com você, com seu nome, com a Elisandra, com a Adrícula, com a Márcia. Faz o Senhor Jesus, Márcia. Está falando com você e comigo, Érica, hoje. Ó, geração teimosa e sem fé. Até quando eu terei de suportar vocês? Tragam-me aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que estava no menino e ele o deixou. E a partir daquele momento, o menino foi curado. Você acha que, gente, como Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, o diabo também é o mesmo. As astutícias dele são as mesmas. As estratégias dele são as mesmas. Então, olha só, ele pega aquele menino, ele envolve a vida daquele menino. Mas quando Jesus orou por aquele menino, a partir daquele momento, o menino ficou curado. Só que Jesus foi mais além. Olha só o que ele falou. Depois disso, os discípulos em particular, eles perguntaram a Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Por que? Sendo que eles sabiam. E os discípulos antes oravam por os outros demônios e os demônios eram expulsos. Preste atenção nisso. Aí Jesus fala assim, por causa da fé pequenina de vocês, disse Jesus. Porque se vocês tivessem fé, ao menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderia dizer a essa montanha, saia daqui, e ela iria para bem longe. Nada seria impossível. Porém, presta atenção, porém, e Jesus está falando para você, porém, você tem fé o suficiente aí? Existem tamanhos de fé. O jejum, ele cresce a nossa fé. É igual colocar fermento no bolo. O jejum, ele é o fermento para que a sua fé cresça. Então, você vai ficar com uma fé inabalável nesse mês de agosto com esse jejum. Porque ele fala assim, ó, se você tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, então existe tamanhos de fé. Tem pessoas que têm uma fé pequena. Aqui está escrito, não sou eu que estou falando. E existe pessoas que têm fé grande. E Deus requer de nós, nesse tempo, nessa era em que nós estamos vivendo, uma fé grande. Não podemos mais ter uma fé pequena. Então nós temos que trabalhar tudo ao nosso redor para que a nossa fé cresça. Para que a nossa fé desenvolva.
Nós temos que ter uma grande fé. Nós, mulheres, mães, esposas, administradoras da família, nesse tempo, nós não podemos ter uma fé pequena. Nós temos que cuidar da nossa fé e nós temos que fortalecer a nossa fé e nós temos que crescer a nossa fé. E como nós crescemos a nossa fé? Através do jejum, através da leitura bíblica, através da adoração, através da palavra, através de devocional, através de momentos com Deus. Eu vou parar tudo o que eu estou fazendo e eu vou ficar aqui aos teus pés, até que a minha fé seja fortalecida, até que eu veja o Senhor. Preste atenção aqui, Jesus não para por aí, Ele está falando conosco essa manhã. Por causa da pequenina. Aí ele fala assim, saia daqui, ele iria para bem longe. Porém, essa espécie não sairá se vocês não tiverem orado e jejuado. Certa espécie de demônios somente com jejum e oração. E sabe por que que você chegou nessa live? Sabe por que que você está aqui no Mães que Oram? Sabe por que que essa mensagem tem chegado até você? Porque Jesus quer falar com você. Tem certas espécies de demônios, minha filha, que você tem orado, que é somente com jejum e oração. É aquele mesmo que tem rondado a sua história, é aquele mesmo que tem invadido a mente do seu filho, que tem entrado na sua casa, na sua família. É esse que eu tenho chamado você para orar. São maldições hereditárias. Igual eu tenho falado, maldição hereditária não existe. Não existe a partir do momento que nós temos a revelação do Senhor Jesus para detectar aonde que está, para nós retirarmos o nosso padrão de comportamento. Não existe. Tudo Jesus já venceu na cruz do Calvário por nós. Não existe maldição hereditária na nossa vida, na nossa família, mas para a gente ter essa revelação do Espírito Santo, nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. E como que nós estamos sensíveis à voz dele? Através do jejum e da oração. Como a gente tem um programa aqui no Mães que Oram, que é o Bíblia Todo Dia. Nós lemos a Bíblia todos os dias durante os 365 dias no ano. Então, todos os anos, já por 5 anos, nós lemos a Bíblia toda. E tinha mães, tinha mulheres que eram cristãs há muitos anos, mas nunca tinham lido a Bíblia toda. Nunca. E através do programa do Mães que Oram, elas leram a Bíblia inteira. Eu tenho vários testemunhos que elas chegaram a falar assim, Érica, a minha vida foi totalmente transformada depois da leitura bíblica todos os dias. Então, são disciplinas espirituais que nós temos que ter na nossa vida para haver realmente certas transformações que nós precisamos, certas libertações que nós precisamos. Às vezes, nós precisamos de libertação somente na nossa mente, ter acesso à palavra, saber o que Deus diz. Às vezes você só precisa de orar todos os dias. Às vezes você só precisa de falar com Deus todos os dias. E o Espírito Santo falou comigo, o mesmo propósito que você está fazendo para sua casa, como você nunca jejuou antes, você vai convidar mulheres para fazer o mesmo propósito e elas não serão mais as mesmas. Como a leitura bíblica transformou a vida de muitas mães, que eu recebo testemunho sempre, esse jejum também vai transformar situações na sua casa que você tem vivido repetidamente e não tem conseguido sair. Em nome de Jesus, e você tem que crer nisso, você precisa de ter fé para você ver a transformação que Deus deseja fazer na sua casa, na sua vida, na sua família, na criação dos seus filhos. E lembre, você agora é uma ameaça. Você é ameaça para o inimigo também. Não é só ele que é ameaça, não é só o diabo que é ameaça para nós. Nós também, é uma via de mão dupla. Quando Deus fala ali em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a serpente, quer dizer, a inimizade é também entre a serpente e nós, e entre nós e ela, nós também somos uma ameaça para o inimigo.
Então, nesses 31 dias de jejum, nós vamos fortalecer o nosso espírito. Tem certas espécies de demônios que nós só vencemos com jejum e oração. E eu creio e eu vejo pelos olhos do Espírito que nós vamos vencer. Eu preciso de vencer. Eu preciso, todas as vezes, quando eu fiz o propósito de genealogia da oração, foram ali mais de 200 mulheres e todas elas receberam respostas de Deus, porque nós estávamos ali no mesmo propósito. No 21º dia, eu recebi aquilo que eu busquei através daquele propósito. E eu tenho certeza que eu vou receber, e você também vai receber depois desses 31 dias de propósito. Presta atenção. Maria, o que ela fez? Estava falando de Maria, porque nós somos a inimiga. Quando Maria, com apenas uma adolescente, o que ela fez? O que ela fez? Quando ela recebeu a mesma semente, ela recebeu a semente que Deus tinha falado para Eva ali. Quando eu fiz essa pergunta para Deus, eu falei assim, Deus, por que a inimizade não foi contra o homem, que é mais forte do que nós? O homem é mais racional do que nós, não é? Seria muito mais fácil ele ter essa inimizade contra a serpente. Mas por que foi nós? E foi Deus que falou comigo, assim, o Espírito Santo falou comigo, porque as mulheres que multiplicam a serpente. Preste atenção na sua casa. Se você levanta um dia bem, com a sua casa, com seus filhos, a sua casa inteira está bem. Eu coloquei essa blusa aqui hoje, a gente tem essa blusa, ela é antiga, ela é uma postagem antiga que eu fiz no Salmo 144. Que as nossas filhas sejam como colunas para ornar um palácio. Nós somos coluna. Se essa coluna ela está, ela não está posicionada, a casa inteira está fadada a cair um dia. Ela está comprometida. Se você não está posicionada como coluna, a sua família está comprometida. A sua casa, o destino dos seus filhos estão comprometidos. Por quê? Porque é nós que geramos a semente, nós temos esse poder em nós, nós que somos também ameaça para o inimigo. Quando você levantar de manhã, eu vou colocar nesses 31 dias, eu vou colocar esses louvores. Levanta de manhã, coloque um louvor na sua casa, na atmosfera da sua casa. E aí, olha só. Maria não se sentiu qualificada, mas ela disse sim, assim mesmo. Às vezes nós não sentimos qualificadas para ser a mãe que o nosso filho precisa. Se tem algo que mais nos desafia é a maternidade. Você fala assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. A gente sempre acha que a gente é desqualificada. Se é algo também para que a gente se sente desqualificada, é para administrar um casamento. Gente, ser casado hoje em dia, firmar uma aliança em Deus e ser obediente a essa aliança, ser fiel a essa aliança, cumprir os mandamentos de Jesus na aliança, é um desafio para nós. Como que nós nos sentimos desqualificadas para fazer tal coisa? Se é algo também que a gente se sente desqualificada, é para fazer discípulos, é para administrar o ministério. Nós nos sentimos desqualificadas, mas Maria naquela hora ela se sentiu desqualificada, mas ela disse sim a si mesmo. Senhor, eis aqui a tua serva. E uma menina, uma adolescente, Deus fez dela uma mulher com uma maternidade difícil, uma história. Se a gente for olhar a maternidade de Maria, gente, ela estava criando ali o Salvador do mundo, mas ela tinha amor de mãe, sim, porque não sabia diferenciar, mas ela teve que criá-lo de uma maneira diferente. Jesus, com 12 anos, ele estava ali no templo. Imagina seu filho com 12 anos.
Maria, a minha família é o meu pai, é Deus. Ela teve que entender isso. Quando Jesus foi crucificado, ela estava ali aos pés da cruz. Uma maternidade difícil. Mas ela disse sim, assim mesmo. E ela foi fortalecida, guiada por Deus em todo o caminho. Ela foi agraciada por Deus. A sua missão está difícil? Como que tem sido a sua missão? Eu tenho certeza que é muito mais leve do que a de Maria foi. Mas Deus está procurando. Ele está à procura hoje de mulheres que não precisam de ver nada para confiar nele, que se qualifica nele apenas. Sabe que existe algo? Fala assim que as atitudes de Jesus eram simples e poderosas. Faça o que você sabe fazer. Existe um poder em você saber aquilo que você sabe fazer. Muitas vezes nós olhamos as situações, eu não sei o que fazer com esse filho desse jeito. Eu não sei o que fazer com o meu casamento. Eu não sei o que fazer para administrar o meu dia. Eu não sei o que fazer, Senhor, para administrar esse ministério. Eu não sei o que fazer para resolver essa situação financeira. Faça o que você sabe fazer. O que você sabe fazer? Ativar aquilo que nós sabemos fazer e colocar em prática daquilo que eu aprendi na palavra tem um poder sobrenatural. Você sabe orar, você sabe fazer propósitos, você sabe jejuar, você sabe dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Eu estou falando de coisa aqui muito básica, porque isso é o básico, mas sabe o que o inimigo mais deseja? É sentar à nossa mesa e nos distrair com essas coisas, colocando dúvida no nosso coração. Será mesmo que uma oração pode transformar o destino do meu filho? Será mesmo que uma oração vai transformar aquilo que está acontecendo na minha casa? Vai transformar uma doença? Vai retirar uma doença do meu corpo? Será mesmo? Ele começa a conversar com você a partir do momento que nós deixamos gerar dúvida no nosso coração do poder de Deus. É o que Jesus fala aqui para os discípulos que nós lemos. Por que você não pôde expulsar aquele demônio? Primeiro, porque vocês têm uma fé pequena. Mas quando nós deixamos qualquer dúvida entrar no nosso coração, nós estamos literalmente puxando a cadeira e deixando o inimigo sentar à nossa mesa. A partir do momento que dúvidas entram no seu coração, eu vejo muitas vezes mães que falam assim, Érica, eu tenho orado por esse filho tem anos. Nós temos histórias de mães que oraram por filhos 7 anos e ele foi liberto. Você tem essa espécie de demônios que nós vamos vencer na oração e no jejum desses 31 dias. Não entre com dúvida nesse jejum no seu coração. A preparação que eu quero falar para vocês, nós fazemos esses dias, esses 3 dias, 2 dias antes de entrar no mês de agosto, é para preparar o seu coração, para preparar a sua mente para falar, eu vou entrar nesse mês com fé, daquilo que eu tenho orado por anos acontecer. Daquilo que eu tenho orado pela libertação do meu filho por anos. Pela libertação da minha vida, pela cura que eu preciso por anos. Ela vai acontecer nesse mês, porque os céus estão esperando o seu posicionamento. É isso que eu creio. Existe um poder sobrenatural em ativar aquilo que nós sabemos fazer. Nós vamos fazer no mês de agosto aquilo que nós sabemos fazer. Nós sabemos orar. Nós sabemos nos comprometer com Deus. Nós sabemos jejuar. Nós sabemos que o louvor, colocando dentro da nossa casa, traz libertação para a atmosfera da sua casa. Nós sabemos disso. Então existe um poder da gente colocar, da gente ativar aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós temos nas nossas mãos para fazer. Porque aí a gente vai confiar totalmente em Deus. Façamos como Maria.
Eis aqui a tua serva, Senhor. Faça de mim aquilo que o Senhor deseja, porque eu sei, uma menina, uma adolescente, ela tinha uma fé que eu quero ter ela para mim hoje. Eu quero ter ela para mim. Ela colocou a semente que estava ali em Eva. Maria gerou. E ela foi aquela que fez uma promessa de Deus durante tantos anos, o resgate da humanidade. Aquela menina com apenas uma fé, apenas colocando o útero dela, aquela semente, colocando o útero dela à disposição. Deus está falando para você, coloque o seu útero à disposição, porque eu vou fazer desses dias, eu vou fazer você gerar sementes. Você que tem pensado, você que precisa gerar recursos, você que quer entrar para o mercado, você que quer gerar recursos financeiros para sua casa, Deus vai te dar. Deus tem colocado muito isso no meu coração esses dias. Eu tenho falado até no curso, né, nos ciclos, ritos e celebrações, como que nós precisamos, nós temos a semente, nós podemos gerar vida, podemos gerar recurso, podemos gerar outras mulheres em Cristo, nós podemos gerar na nossa casa, nós podemos, Deus precisa de você com uma fé inabalável, com uma fé grande, não com uma fé que os discípulos fizeram, sabe por quê? Com essa fé grande, com a fé grande, nós vamos vencer todas as espécies de demônios, com jejum e com oração. Existem demônios que são mais fortes do que outros então. Existe ou não existe? Por que você fala tanto de demônios, Érica? Porque é o que a palavra de Deus nos fala. Nós temos que perceber que eles existem. E quando nós olhamos para a cultura, quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para um lado, para o outro, quando nós olhamos para as famílias cristãs, para os filhos, para os nossos filhos, nós percebemos que existem demônios e que a gente não possa perceber somente quando, sabe, já houve uma destruição na sua casa e que você não a percebeu. Então nós temos que perceber agora. Agora. O que está acontecendo no mundo, de acordo com a agenda de Lúcifer, é em 2025 nós vamos ver, e depois eu vou gravar essa live, porque depois nós vamos ver. Porque o que eu tenho falado há 10 anos tem acontecido hoje para todos verem. 2025 é um ano que toda essa agenda que tem acontecido, ela vai se materializar. E para que nós não sejamos afetados por essa agenda, nós temos que saber que existe uma agenda do céu para a nossa vida, para a nossa casa. Nós temos que passar o sangue do Cordeiro na entrada das portas da nossa casa. Então nós temos que saber que nós estamos em uma guerra de nível épico. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. E nós temos que nos aperceber disso. Haverá um remanescente. Eu quero falar também do dia 12 de outubro. No dia 12 de outubro, vai ter um grande ajuntamento. Vocês sabem o Descende, que era antigo Decol. Depois teve o Descende, que é um ajuntamento de avivamento de famílias. O Decol eram os pais que iam orar pelos filhos, e houve um grande ajuntamento de milhões de pessoas, né? E converterei o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Houve um grande avivamento na América através desse movimento Decol. Depois ele se transformou no Descende, que tem, né, no Brasil, teve aqui, teve esses ajustamentos de avivamento. Esse mesmo pastor do Decol, esse mesmo movimento agora vai ter um movimento que chama 1 Million Women, que é 1 milhão de mulheres. Exatamente para orar, no dia 12 de outubro, eles estão esperando 1 milhão de mulheres em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, em Washington, nesse grande ajuntamento de Esther, para orar
contra a agenda de Lúcifer, orar contra o feminismo, orar contra o comunismo, orar contra... Tirei aqui que acabou a bateria. Eu fiz um ajuntamento 4 anos e eu reuni com todos os grupos Mães que Oram. Melhorou? Melhorou? Não. Deixa eu ver aqui. Peraí. Voltou? Voltou? Deixa eu ver aqui. Peraí. Voltou? Voltou? Voltou. Então, eu tive há 5 anos atrás, eu fiz um ajuntamento de todos os grupos, chamei pastoras e tal, e a gente reuniu no mês de 12 de outubro para a gente poder orar. Então, agora, a gente vai fazer também com todos os grupos Mães que Oram, com todas as mulheres, vou estar colocando nas redes sociais no dia 12 de outubro para a gente se juntar em espírito com essas 1 milhão de mulheres que vão estar lá orando. São mães, vão ter palavras proféticas, vão ter... E aí eu vou começar a colocar aqui nas redes sociais. E se você quiser participar desse movimento que vai haver sobre a terra, imagina 1 milhão de mulheres orando contra essa agenda. Aí você vai espalhar nas suas redes sociais e nesse dia 12 de outubro nós vamos estar ajoelhadas orando juntamente com essas mulheres. Eu vou tentar ir pessoalmente, porque eu tenho certeza que ali eles vão falar assim, são várias Esther, 1 milhão de Esther que vão orar e jejuar naquele dia contra o que o diabo, contra o que o diabo tem feito com a nossa família, com os nossos filhos, dentro das escolas. Então será um grande ajuntamento e nós vamos unir a eles em espírito e em propósito no dia 12 de outubro. Então você que não pode estar, você pode acompanhar, você pode espalhar nas suas redes sociais e em todos os nossos grupos Mães que Oram. Nós vamos fazer também esse dia de oração em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou deixar aqui gravado. Vamos orar? Você que nós vamos preparar. Você que quer entrar no jejum, fala assim, eu vou entrar nesse jejum. Você tem que se preparar. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar por nós, pra gente preparar a nossa carne, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo, para entrar nesse jejum, em nome de Jesus. Outra coisa que eu queria falar com vocês também, que eu vou lançar um curso, eu vou lançar um e-book que é para você harmonizar os seus hormônios de forma natural. É uma arma de Satanás que ele tem usado também na nossa geração, a desestabilizar, desarmonizar os nossos hormônios para que a gente venha ficar nervosa, irritada, depressiva. Então você que precisa de regular os seus hormônios e quer fazer isso de forma natural, eu vou vender esse e-book, então eu vou lançar ele na semana que vem. Então esteja aí por dentro das redes sociais para você ver. Eu vou te ensinar você a fazer essa regulação de forma natural, sem hormônios sintéticos, sem afetar a sua saúde mental. E a nossa saúde mental estando desestabilizada, a nossa saúde espiritual também. Sabia? A nossa saúde espiritual também fica desestabilizada quando a nossa saúde mental está desestabilizada. E a nossa saúde mental, ela não está estabilizada se os seus hormônios não estão estabilizados. Então você vai fazer isso com apenas... É muito simples e é realmente poderoso. Então eu vou vender esse curso que vai ser com uma masterclass a partir de semana que vem. Vou colocar nas redes sociais para você. Se você quer entrar no grupo do jejum, eu vou colocar, depois que eu terminar a live, vou colocar nos stories, você entra no jejum, nós somos mais de 200, mas imagina 300 mulheres jejuando e orando durante 31 dias. Gente, não vai ter demônio que resista.
em nome de Jesus. Então você que quer colocar assim, eu quero me comprometer de entrar nesse jejum e da minha casa ser transformada, de eu vencer, fala assim, eu quero, coloca aí, eu quero, e eu vou orar por você e nós vamos preparar para esses dias. Eu vou passar uma lista ali de coisas que você tem que comprar, né, o suco, pra gente fazer o suco, e você vai comprar aquilo que você pode, né? Eu sei que às vezes, né, sobe o orçamento, às vezes as verduras e frutas estão caras aí no Brasil, então você vai comprar o que você pode e a gente vai fazer o que a gente pode. Vai convida o máximo de mulheres. Tem amigas suas que precisam de vencer certa espécie de demônios na casa dela, que é só com jejum e oração. Sabia? E você vai ser usada por Deus para falar com ela. Vamos entrar nesse grupo? Você precisa de vencer esse demônio aí? Vamos entrar nesse grupo e nós vamos fazer todas juntas. Eu estou nesse grupo porque eu preciso de vencer. E eu creio que em nome de Jesus, foi o que Deus me falou. Eu nunca fiz um jejum como esse antes, mas também eu vou ter resultados como eu nunca tive antes. Eu creio, você vai ter resultados como você nunca teve antes. Sabe aqueles demônios antigos que fica rondando a sua casa, a sua família? Aquela oração que você tem feito já tem 10 anos e nada acontece? Medicamentos em jejum. Então você que toma medicamento, você vai poder fazer o jejum também. Aí você só vai trocar a sua alimentação, porque a alimentação que eu vou colocar ali, que são frutas, verduras, carne branca, a gente só vai comer frango, ovo e as verduras. Eu vou enviar várias receitas ali, vai ter várias saladas. Você que toma medicamento pode participar. Nós vamos tirar todo tipo de açúcar, todo tipo de carboidrato, tá bom? Todo tipo de glúten, é isso que a gente vai tirar. E a gente vai colocar ali alimentação que realmente vai nos nutrir. Então você que toma medicamento pode participar também. Aí a gente vai ter vários tipos de jejum ali que vai encaixar com o que você deve fazer. Mas açúcar não vai fazer falta para você que toma medicamento e nem tá grávida. Glúten, carboidrato, isso não vai fazer falta para você. Então nós vamos fazer um jejum que vai ser adaptável a todas, né? E aquelas que podem fazer o jejum de ficar horas de abstinência, nós vamos fazer também de 5 horas da tarde até 10 horas da manhã do dia seguinte, que é o que o nosso corpo, né, que é o corpo da mulher, ela precisa também de fazer esse jejum de ficar horas sem comer. Então, em nome de Jesus, coloca aí eu quero, coloca aí eu vou vencer, coloca ministrar palavras proféticas sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar essas mulheres aqui que estão fazendo um compromisso diante do Senhor. Eu creio que esse chamado, Senhor, eu creio que essa conclamação, que esse convite veio do teu Espírito, Senhor Deus, para cada uma de nós. Eu profetizo agora em nome de Jesus que em agosto nós veremos pelos olhos do Espírito, Senhor, em nome de Jesus, muitos demônios serão vencidos, aquele que tem rodado a nossa história de vida, aquele, Senhor Deus, que tem atacado a nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, nós não permitiremos mais que eles sentem à nossa mesa, que eles nos distraia. Senhor, nós queremos nos posicionar como essa ameaça ao inimigo. Nós temos inimizade sim contra o inimigo, porque nós somos capacitadas pelo Senhor. Eu creio que nesse mês, Senhor Deus, nesse jejum, nós receberemos sementes que nós vamos multiplicar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa geração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entramos, Senhor, nesse jejum, nós entramos nesse propósito de corpo, alma e de espírito. Às vezes tem mulheres aqui, Senhor Deus, que estão com doenças no corpo, Pai. Em nome de Jesus, elas serão curadas para a honra e glória do Teu nome. Senhor Deus, eu creio no poder que há no nome de Jesus. Senhor, e o Senhor está nos falando agora que certas espécies de demônios vão ser vencidos através desse jejum, Senhor. Em nome de Jesus, se o Senhor nos chamou para esse jejum é porque o Senhor deseja que nós vençamos. Nós estamos aqui posicionadas diante do Senhor, Pai, para ser a mulher, para ser a mãe, para ser a esposa, Senhor Deus, para ser a mulher cristã que esse mundo precisa nesse tempo, que a nossa família precisa. Senhor Deus, nós queremos agora, Senhor Deus, aumentar a nossa fé nesse tempo, porque o Senhor disse para nós que é necessário que a nossa fé seja grande. E eu vejo aqui, Senhor Deus, mulheres com uma fé pequena,
pequena nesse momento, mas nós recebemos a palavra do Senhor que diz que a nossa fé, ela vai crescer nesse tempo. Seremos mulheres de fé, Senhor, mulheres com uma fé, Senhor Deus, estabelecidas na tua palavra, na palavra que o Senhor disse para nós, que nós venceríamos através, Senhor Deus, da cruz do Calvário. Senhor Deus, é essa mulher que o Senhor precisa nesse tempo, é essa mulher que nós vamos ser. Nós cremos, Senhor Deus, que nesse mês de agosto haverá, Senhor Deus, cura no nosso corpo, cura na nossa alma, cura no nosso espírito, cura, Senhor Deus, na vida dos nossos filhos, de toda ansiedade, de toda depressão, Senhor, em nome de Jesus, de toda mentira, Senhor Deus, do inferno na nossa mente, Pai, em que nós estamos, Senhor Deus, sendo destruídas às vezes pelos pensamentos que Satanás coloca na nossa mente, de que nós não vamos vencer, das promessas, colocam em dúvida, Senhor Deus, as promessas do Senhor na nossa mente, mas o Senhor é aquele que faz a promessa, o Senhor é aquele que cumpre, e a tua palavra, Senhor Deus, ela vai penetrar na nossa vida e vai cumprir o propósito ao qual foi designado. O Senhor tem sonhos bons para nós, o Senhor tem sonhos bons para os nossos filhos, ó Pai, e nós cremos e nós recebemos nessa hora. Prepara a nossa alma, prepara o nosso corpo, prepara o nosso espírito, Senhor. Tem mulheres pensando, eu não vou conseguir, eu nunca consegui fazer jejum, mas você vai conseguir. Não é pelo poder que há em você, é pelo poder do nome de Jesus. Você vai entrar nesse propósito. Tem mulheres aqui que nunca conseguiram cumprir propósito de jejum e elas vão conseguir cumprir, porque você está entrando, cumprindo um chamado de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa manhã, agradecemos pela glória do Senhor neste lugar. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos ouve, porque o Senhor é aquele, Pai, que luta as nossas guerras por nós. Em nome de Jesus, meu Deus, é assim que nós vencemos a nossa guerra. Em nome de Jesus. Ajoelha aí onde você está, se você puder. Levanta suas mãos, começa a adorar o Senhor. Fala assim: Senhor, eu irei vencer. Parada para mim. O Senhor já decretou a vitória para nós. Eu creio em nome de Jesus. Todos aqueles que estão contra nós não prevalecerão. E derramou. Nós iremos vencer pelo poder que há no nome de Jesus. Não é no nosso nome, não é na sua força. Aquilo que você precisa é somente de fé, que será agora, irá crescer nesse mês de agosto através desse jejum, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Adriana. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus filhos, a sua família, em nome de Jesus. Será um tempo de plantação e de colheita. Nós cremos em nome de Jesus. Nós estamos preparadas, Senhor. Nós estamos dizendo sim para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor Deus, transforma corações, sim, Senhor Deus, de filhos que precisam ser transformados, ó Pai. Nós profetizamos para a vida dos nossos filhos, Senhor Deus, as promessas do Senhor sendo cumpridas em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar casamentos aqui, eu quero abençoar maridos aqui. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam ser fortalecidos nesse tempo, Pai. Que o Senhor possa levantá-los, Senhor Deus, como homens dessa geração, homens que trazem a diferença para a nossa casa, para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Junto a mim, Ele está com você no vale. A misericórdia e a bondade do Senhor, elas estão conosco, nos fazendo vencer as guerras que nós precisamos de vencer. É com jejum, é com oração, é com propósito que nós vencemos as nossas guerras. Amém, Senhor Deus. Converte corações, ó Pai. Cura, Senhor Deus, almas aqui, Pai. Traz aquilo que nós precisamos nesse tempo. Que eu luto minhas guerras. Que eu luto. Deus te abençoe, Márcia, em nome de Jesus. Deus alcance o seu filho, onde ele está agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor Deus, para vidas aqui, Pai.
Em nome de Jesus. Maria José, que Deus abençoe o Miguel, aonde ele está, que Deus abençoe sua casa, sua vida. Deus abençoe sua casa, Tati. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada pela tua presença, obrigada pelo fortalecimento, obrigada, Senhor. Obrigada pelo fortalecimento que nós temos em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, a nossa família diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, nós estamos cercados, mas nós somos guardados pelo Senhor. Nós entregamos os nossos filhos, Senhor. Os filhos dos nossos filhos e a próxima geração diante do Senhor. Nós somos guardados pelo Senhor e nós queremos enxergar essa guarda sobre nós. Guardado por Ti, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Nós estamos cercados, mas nós somos guardados pelo Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, do que aquele que nos ameaça todos os dias. Nós somos guardados pelo Senhor em meio a tantos desafios, Pai. Nós estamos preparados, ó Deus, para a batalha que o Senhor tem para nós. Nós não somos aquelas, Senhor Deus, que retrocedem, mas nós nos colocamos hoje em frente à batalha, Senhor Deus, para as nossas vidas, para a nossa família, Pai. Para que os Teus princípios, para que os Teus desígnios sejam estabelecidos dentro da nossa vida, na nossa casa. Nós nos posicionamos agora, Senhor Deus, em frente a esse exército. Porque nós sabemos que o Senhor é aquele que está na nossa frente, Pai, nos fazendo vencer batalhas impossíveis de vencer. Aleluia, Senhor. Sou guardado por Ti. Amém? Como é bom a gente começar a semana assim. Parece que você está cercada, que seus filhos estão cercados, que a sua casa está cercada. Mas você está sendo guardada pelo Senhor. Amém? Como que é bom, né? A gente está na presença, eu não queria ir embora, mas eu tenho que ir embora agora. Mas foi muito bom essa presença do Espírito Santo em nós aqui. Que bênção, é só você tirar esse tempo. Toma assim os nossos filhos nas tuas mãos. E aqui, espero vocês lá no grupo, para no mês de agosto nós entrarmos na frente dessa guerra e nós venceremos. Em nome de Jesus, demônios serão vencidos. Certa espécie de demônios serão vencidos nesse mês de agosto. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. Então, eu espero vocês. Vou colocar o grupo ali nos stories. Você que não está participando do grupo, coloca lá. Entra no grupo e aí eu vou começar a dar todas as instruções hoje à noite, tá bom? Beijo pra vocês. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem.